Olá, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar, assim, na história e no significado de um lugar fascinante. O Vale de Jezreel, sabe? Aquela planície enorme e fértil lá no norte de Israel. Isso. A nossa base aqui é um artigo bem completo, Vale de Jezreel, um lugar de grande importância bíblica. Ele detalha a geografia, a história riquíssima e o simbolismo bíblico da região. Um material bem denso, né? Sim, e o objetivo aqui é entender por que esse vale, que também chamam de planície de Esdrelon, virou esse palco central para tantos eventos decisivos, né? Tanto na história quanto na Bíblia. Ok, vamos desembrulhar isso. Sem dúvida. E é fundamental, eu acho, perceber logo de cara que o Vale de Jezreel é mais que só um lugar no mapa, né? Ele foi um cenário mesmo, onde aconteceram coisas super importantes da história do Levante, essa região toda ali do Mediterrâneo Oriental. Aham. O fascinante aqui é como essa combinação de terra fértil, ótima para agricultura, e uma localização, assim, estratégica, né? Ligando rotas comerciais, militares. Tudo junto. Exato. E isso transformou o lugar. Foi berço de civilizações, centro de riqueza, mas quase que inevitavelmente também um foco de conflito o tempo todo. É interessante que até o nome Jezreel, que a gente vai explorar mais, tem essa dualidade, né? Deus semeia e Deus espalha. Essa tensão entre criar e dispersar, fertilidade e conflito, parece que marca a identidade do vale, sabe? Então vamos começar por essa geografia que moldou tanta coisa. Onde fica exatamente o Vale de Jezreel, para a gente se localizar? Olha, ele fica ao sul da região da Galileia, é uma planície bem ampla, que vai, assim, mais ou menos das encostas do Monte Carmelo a oeste, quase até o Rio Jordão lá a leste. É grande, então. É considerável, assim, coisa de uns 1.200 quilômetros quadrados. E tem rios importantes que passam por ele, tipo o Quisson, que vai para o Mediterrâneo, e o Harod, mais para o leste. E em volta montanhas bem conhecidas, né? O Carmelo a oeste, o Gilboa ao sul, o Tabor a nordeste e as colinas de Nazaré ao norte. Forma tipo uma bacia natural mesmo. E essa bacia deve ter características especiais, imagino. Exatamente. O artigo descreve o clima como temperado, verões quentes e secos, invernos frios e úmidos, que é quando chove bastante. Entendi. E essa chuva, junto com os rios e o solo aluvial, que é super rico, né, depositado ali por séculos, resulta numa fertilidade assim excepcional. Nossa, E isso não é pouca coisa, né? Historicamente, essa capacidade de produzir muito alimento foi a chave para sustentar muita gente e desenvolver a agricultura desde épocas muito antigas. Era literalmente o celeiro da região. faz todo sentido. E essa riqueza toda, claro, não era só para sustentar o pessoal dali. Devia impulsionar o comércio também, né? Com certeza. A agricultura era a base. O artigo até fala que hoje ainda se cultiva trigo, cevada, milho, algodão, girassol, uva, mostrando que essa vocação agrícola é milenar mesmo. Impressionante. Mas não era só isso. Pecuária, né? Criação de gado, ovelhas, pastoreio, até pesca nos rios, tudo isso ajudava na economia. Essa combinação de fatores água, solo bom, clima, explica por que algumas das cidades mais antigas da região, e até do mundo, segundo a fonte, surgiram ali ou bem perto. Era um lugar onde a vida podia, prosperar. E falando em cidades, a Bíblia está cheia de histórias que se passam ali no vale ou nas redondezas. O artigo destaca algumas, com narrativas bem fortes. Sim, são lugares que ficaram marcados, né? Pelos eventos que rolaram ali. Tem Shunem, por exemplo, ao sul do vale, conhecida pela história da mulher sunamita. Aqui é onde fica realmente interessante. Uma história incrível de hospitalidade com o profeta Eliseu. Ela até construiu um quarto para ele. Poxa, que legal. E como ela não tinha filhos, Eliseu profetizou que ela teria um. E aconteceu. Mas anos depois, o menino morre de repente. Imagina o desespero dessa mãe. Nossa Senhora. Ela vai atrás de Eliseu, ele vai até Shunem e num ato de fé, assim, impressionante, ora pelo menino e ele ressuscita. Que história, hein? Fé e poder divino ali no dia a dia. Uma narrativa poderosa mesmo, sobre fé e a mão de Deus na vida comum.
E depois tem a própria cidade de Jezreel, que deu nome ao vale. Ficava numa colina na borda sul, fortificada pelo rei Acabe, que tinha um palácio lá. Mas é famosa mesmo pela história da vinha de Nabote, né? Infelizmente. A história da cobiça real. Acabe queria a vinha do Nabote, que era vizinha do palácio. Nabote se recusou a vender a herança da família e Jezabel, a esposa do Acabe, arma uma farsa terrível. Terrível. Acusa Nabote de blasfêmia e traição e ele acaba apedrejado. Aí Acabe pega a vinha. É um retrato muito sombrio da injustiça, do abuso de poder. Exato. E esse episódio teve consequências proféticas e dinásticas pesadas, como a história do Vale mostraria depois. Essa injustiça marcou demais o reinado do Acabe. E tem Megido, né? A oeste do Vale. Um lugar que foi centro comercial e militar por, milênios. A localização ali controlava a rota-chave, mas hoje talvez seja mais conhecida pela associação com o fim dos tempos. Sim, o nome Armagedon, da batalha final lá no Apocalipse, vem do hebraico Har Medido, Monte de Megido, embora o Apocalipse use o lugar de forma simbólica, né? Essa conexão ligou para sempre o vale físico a essa ideia de um confronto cósmico final. E a própria história de tantas batalhas decisivas em Megido deve ter ajudado a criar essa imagem. Faz sentido. E ainda tem Endor, lembrada como o lugar onde o rei Saul, desesperado na véspera da última batalha contra os filisteus, foi procurar uma necromante para falar com o espírito do profeta Samuel. Um ato proibido, né? Pela própria lei que ele deveria defender. Mostra o nível de angústia dele e o afastamento de Deus naquele momento crítico. Puxa vida. Essas cidades são fascinantes, mas são só um pedacinho de uma ocupação muito mais antiga, né? O artigo diz que tem gente no vale desde o Neolítico, lá por 4.500 a.C. Imagina. É muito antigo. Uma época em que a agricultura e os povoados fixos estavam só começando no mundo. Antes dos israelitas chegarem, já moravam ali vários povos cananeus, semitas, com cidades fortificadas importantes, tipo Megido mesmo, e Azor, mais ao norte. A chegada dos israelitas, então, deve ter sido um divisor de águas. Como é que as fontes descrevem essa transição? Foi difícil para eles ali no vale? Foi um processo bem complexo, não foi uma coisa de uma hora para outra. Com Josué liderando, a campanha de conquista de Canaã acabou destinando o vale de Jezreel para as tribos de Asser, Zebulon e Issacar. Está lá no livro de Josué. Certo? Só que o texto bíblico deixa claro que eles tiveram muita dificuldade para expulsar totalmente os cananeus, que tinham cidades fortificadas e os famosos carros de ferro, uma vantagem militar enorme na planície. Ah, os carros de ferro. Isso. Eles não conseguiram tomar cidades importantes como Megido, Taanak, Bet-Sean logo de cara. Está lá em Josué 17, Juízes 1. Então não foi uma substituição total de povos, mas uma coexistência, talvez meio tensa? Exatamente isso. Acabou gerando uma coexistência cheia de atrito, de conflito constante pelo controle dessa terra, que era fértil e estratégica. Se conectarmos isso ao quadro maior que a gente mencionou antes, Sim. vemos esse padrão direto de luta pela terra. A fertilidade que atraía também gerava guerra, né? Essa tensão entre israelitas e cananeus é um tema central no livro de Juízes, que vem logo depois. E esse período dos juízes, uns 300 anos, foi bem agitado no vale, pelo que o material indica? Foi uma época de muita instabilidade para Israel, né? Sem governo central forte. Aí surgiam os juízes, líderes carismáticos em momentos de crise. E o Vale de Jezreel foi muitas vezes o palco desses confrontos. Como na história famosa de Débora e Baraque. Eles enfrentaram o exército cananeu de Jabim II de Hazor, comandado pelo general Cícera. Onde foi essa batalha? A batalha decisiva foi bem no coração do vale, perto do Monte Tabor e do rio Quizon. A Bíblia, em Juízes 4 e 5, descreve uma intervenção divina espetacular, uma tempestade que fez o Quizon transbordar, virou a planície num lamaçal e neutralizou os carros de ferro do Cícera. Nossa, a geografia ajudou, então. A geografia e, segundo a narrativa, Deus, né? O exército cananeu foi derrotado. E a guerra acabou de forma dramática quando Cícera, fugindo, foi morto por Jael. Ela acolheu ele na tenda e depois,
cravou uma estaca na cabeça dele enquanto ele dormia. Tipo pesado, mas foi uma vitória crucial para Israel ali. Com certeza. E Gideão também atua no vale, né? Sim, Gideu, ele reuniu o exército contra os midianitas que estavam oprimindo Israel, saqueando as colheitas justamente ali na área fértil do vale. Exato. Ele acampou perto do Monte Moré, que fica dentro do vale, antes daquela seleção famosa dos 300 guerreiros e do ataque noturno. Embora as campanhas dele tenham ido além, o ponto de partida, a mobilização inicial, foi ali, no Vale de Jezreel. Mais uma vez, um lugar estratégico. E essa instabilidade toda dos juízes acabou levando à monarquia, e o Vale de Jezreel continuou sendo um palco central, mas talvez para outros tipos de drama envolvendo reis, profetas. Sem dúvida, a monarquia não diminuiu a importância do vale. Um dos eventos mais trágicos do início da monarquia aconteceu ali. A morte do primeiro rei de Israel, o Saul. Ah, sim. A batalha final dele contra os filisteus foi no Monte Gilboa, na borda sul do vale. Uma derrota terrível. Saul e 3 filhos dele, incluindo Jonatas, morreram no monte. Está lá em 1 Samuel 31. Um fim bem melancólico para o primeiro reinado selado ali naquele cenário. Que marca trágica para o começo da realeza. E Salomão, depois de Davi, o que ele fez na região? Salomão, conhecido pelas grandes construções, consolidou o controle israelita ali. Ele fortificou cidades estratégicas importantes como Hazor e Megido, ambas cruciais para o controle do vale e das rotas. O texto, em 1 Reis 9, diz que ele usou o trabalho forçado para isso, mostrando a importância que ele dava a essas fortalezas. E voltamos a Acabe e Jezabel e a história da vinha de Nabote em Jezreel. É impressionante como aquela vinha virou estopim para tanta coisa. É o exemplo perfeito, né? Da tensão entre poder, justiça e fé. O palácio de Acabe era em Jezreel. A cobiça pela vinha do vizinho, a recusa de Nabote, a trama cruel de Jezabel, o assassinato, tudo isso atraiu uma condenação direta do profeta Elias. O profeta Elias entra em cena aí. Sim, ele profetizou que o sangue de Acabe e da família dele seria derramado ali mesmo e que os cães lamberiam o sangue de Jezabel nos muros de Jezreel. Uma profecia terrível, registrada em 1 Reis 21. E a linhagem de Acabe continuou ligada a dramas no vale. Continuou. O filho dele, Acasias, teve um reinado curto, sofreu um acidente, caiu de uma janela, talvez no palácio de Jezreel, em Samaria, e morreu. Meio que mostrando a fragilidade do poder, né? Tá em 2 Reis 1. E a profecia de Elias contra a casa de Acabe, ela se cumpriu de forma bem violenta também em Jezreel, certo? Exatamente. Foi através de Jeú, um comandante do exército, ungido rei em segredo, por ordem de Eliseu, o sucessor de Elias. Jeú liderou um golpe militar fulminante, partindo para Jezreel. Direto para lá. Isso. Ele interceptou o rei Jorão, outro filho de Acabe, que estava se recuperando de ferimentos de batalha, justamente em Jezreel. Jeú matou Jorão com uma flechada e mandou jogar o corpo no campo que tinha sido de Nabote, cumprindo a palavra de Deus dita por Elias. Está lá em 2 Reis 9. Impressionante como a profecia se conecta ao local. Totalmente. E logo depois, ele entrou na cidade e mandou jogar Jezabel pela janela. Os cavalos pisotearam ela e depois os cães comeram quase todo o corpo, como Elias tinha dito. Jeú ainda eliminou toda a família de Acabe e os adoradores de Baal. Isso levanta uma questão importante sobre a relação complexa entre a justiça divina e a violência humana que muitas vezes a executa. É forte. Né? Não só anunciando julgamentos, mas mostrando poder. Com certeza. O confronto mais famoso de Elias contra os profetas de Baal foi no Monte Carmelo, lembra? Que fica na borda oeste do vale. Sim, 1 Reis 18. Ali Elias desafiou os profetas de Baal a fazer descer fogo do céu. Eles falharam. Elias orou e Deus respondeu com fogo, consumindo tudo. Uma demonstração clara do poder do Deus de Israel, num lugar supervisível da região. E o profeta Oséias? O artigo liga as profecias dele diretamente ao vale. Sim. Oséias veio depois, pouco antes da queda do Reino do Norte para a Síria. Os profecias dele contra a infidelidade de Israel usam muito o simbolismo do vale.
Deus mandou ele dar nomes simbólicos aos filhos. O primeiro foi Jezreel, O próprio nome do vale. que viria a dispersão do povo pela desobediência. E também se referia ao sangue derramado por Jeú em Jezreel, que agora seria vingado. Entendi a conexão. Os outros filhos, Ló-Ruama, não compadecida, e Ló-Ami, não meu povo, reforçavam essa mensagem de distanciamento de Deus. Tá tudo em Oséias 1. E tem aquela profecia explícita: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O vale, símbolo de bênção, virou símbolo de juízo também. E esse juízo veio com as invasões estrangeiras, né? Como isso afetou o vale? Exatamente. A primeira potência foi a Síria, no século 8 a.C. Depois de uma rebelião do último rei de Israel, os assírios invadiram, cercaram Samaria e conquistaram o Reino do Norte por volta de 722 a.C. E a política deles era dura? Brutal. Deportaram grande parte dos israelitas das 10 tribos do norte, incluindo os do Vale de Jezreel, espalhando eles pelo império. Foi a concretização do Deus espalha. E, para evitar revoltas, trouxeram outros povos para repovoar a terra, inclusive o vale. Mudou tudo ali. Uma virada drástica. E depois dos assírios? E veio uma sequência. A Babilônia, com Nabucodonosor, conquistou o Reino do Sul em 586 a.C., destruiu Jerusalém. O artigo sugere que o vale em si não sofreu tanto nesse período. Depois vieram os persas com Ciro, que permitiu a volta dos exilados, mas o foco foi mais Judá e Jerusalém. Certo. E por fim, Alexandre o Grande, da Macedônia, em 332 a.C., que iniciou o período helenístico. Cada mudança dessas trouxe novas influências, novas populações, mantendo o vale como território estratégico e disputado. Avançando para o Novo Testamento, o vale é citado nas andanças de Jesus. O nome Vale de Jezreel não aparece assim diretamente nos evangelhos falando do ministério de Jesus. Mas, pensa bem, Jesus cresceu em Nazaré, nas colinas ao norte do vale, e viajava muito entre Galiléia e Judéia. Ele deve ter passado por ali várias vezes, né? Era o caminho natural. Quase certo que sim, era a rota. E teve algum evento do Novo Testamento que aconteceu na região? Sim, um evento teologicamente enorme aconteceu numa das montanhas do vale. A Transfiguração de Jesus. A tradição cristã localiza no Monte Tabor. A transfiguração, claro. Ali Jesus se revelou em glória para Pedro, Tiago e João, com Moisés e Elias. E além disso, tem aquele peso profético do Armagedon, né? Ligado a Meguido, no vale. Então, mesmo sem ser o foco do ministério de Jesus, o vale continua com ressonâncias profundas no Novo Testamento e na escatologia. E hoje em dia, como está o Vale de Jezreel? Olha, o artigo diz que desde 1948, com a criação do Estado de Israel, o vale faz parte do território. Continua sendo uma área estratégica, militar e economicamente. E, infelizmente, às vezes ainda é palco de tensões, né? Faz parte da geopolítica complexa dali. Imagino. Mas a vida continua. A arqueologia está super ativa. Escavações em Megido, Jezreel e outros lugares, sempre revelando mais sobre as civilizações que viveram ali. Ajuda a gente a entender melhor essa história toda. E a agricultura? Ainda é forte? Sim, muito. A fertilidade do solo continua sendo aproveitada. O vale é uma das áreas agrícolas mais produtivas de Israel hoje. Kibbutzim, Moshavim, cultivando de tudo, mantendo viva essa tradição milenar de semear e colher naquela terra rica. Um legado direto da geografia, né? Falamos muito do vale. Mas e o nome? Jezreel, vem de onde, exatamente? O nome do vale vem da cidade antiga chamada Jezreel. Ficava no território de Issacar, numa colina estratégica ali na borda sul-sudeste do vale. Controlava rotas. Mas é interessante que, apesar de dar nome a toda essa planície importante, a cidade em si talvez não tenha tido a mesma relevância contínua de Megido, por exemplo. A fama dela vem mais dos eventos com Acabe, Jezabel e Jeú. Mas o nome é antigo mesmo, tem prova disso. Muito antigo. O artigo menciona a estela de Merneptah, um monumento egípcio de uns 1200 a.C. É famosa por ter a referência mais antiga fora da Bíblia a Israel como povo em Canaã.
E alguns estudiosos acham que a estela pode se referir também a Jezreel, o que mostraria a antiguidade do nome e a presença israelita ali já no fim da Idade do Bronze. É uma peça arqueológica chave. Que interessante. E o significado do nome, Jezreel? Você falou da dualidade antes. Explore isso um pouquinho mais pra gente. Claro, a raiz hebraica Israel junta a palavra para semear, Zara, com El, que é Deus. Então, o significado literal é Deus semeia ou Deus plantará. Ah! Isso logo lembra a fertilidade do vale, a bênção da colheita, a vida que brota da terra. É a promessa do lugar, né? Deus semeia. Soa muito positivo. Sim, remete à criação, providência, justiça, redenção que Deus pode semear. Só que a mesma raiz hebraica pode ter a ideia de espalhar ou dispersar. Ah! Aí entra a dualidade. Exatamente. Como a gente viu na profecia de Oséias e na deportação à Síria, Jezreel também passou a simbolizar o julgamento divino, a dispersão do povo pela infidelidade. Deus espalharia o povo. Então, o nome carrega essa tensão, a promessa da bênção e da vida, semear, e a ameaça do juízo e da dispersão, espalhar. Nossa, faz todo sentido com a história do vale. Reflete perfeitamente, né? Lugar de abundância e vida, mas também de conflito, morte e exílio. Na fé, isso liga com a relação complexa entre Deus e o povo, com ciclos de aliança, quebra, julgamento, restauração. Então, o que tudo isso significa? Tentando juntar os pontos, a gente está olhando para um vale de beleza natural incrível, uma terra fértil quase mítica, celeiro de nações, berço de cidades antigas. Mas, ao mesmo tempo, essa terra foi um ímã para a guerra, campo de batalha por milênios, de cananeus e israelitas até os grandes impérios. E além... Foi palco de dramas humanos intensos. Fé, cobiça, justiça, traição, milagres, massacres, envolvendo todo tipo de gente. E ainda carrega esse peso simbólico do Armagedon. Parece um lugar onde a geografia abençoada, a história humana turbulenta e talvez a mão divina se encontram e se chocam de forma, nossa, muito forte. Exatamente essa impressão que fica. E talvez a reflexão final que o material provoca seja sobre essa dualidade profunda que está no próprio nome, Jezreel. Deus semeia a vida, a promessa, a bênção. Deus espalha o sangue, o julgamento, a dor da dispersão. Essa tensão não é só uma curiosidade. Parece ser o fio condutor da história do vale. Um ciclo que se repete. Construção e destruição. Promessa divina e falha humana, colheita e batalha. Desde os tempos bíblicos até hoje, com os ecos de conflitos na região. O Vale de Jezreel talvez seja um espelho da nossa condição humana, né? Da nossa relação complexa e muitas vezes dolorosa com a terra, com os outros, com o sagrado. Fica a questão para a gente pensar. Essa dualidade que marca o vale é um tipo de destino geográfico, histórico, ou é uma lição contínua sobre as consequências das nossas escolhas, tanto para a bênção quanto para a maldição?